81 Kiren Saga Capítulo 283 Guerra Fria Autor, El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tio, as coisas acabaram sendo mais complicadas do que eu pensava. A guerra parece que já começou. Fui um tolo por não pensar nisso dessa maneira. No momento em que o Stormcloak começou a convocar os Nords para se oporem ao Império e ao Witgold e Concordat, uma guerra fria estourou entre as organizações sombrias de ambos os lados. O Império tinha o Penitus Oculatus, enquanto os Stormcloaks tinham algum tipo de equipe de coleta de inteligência bem treinada. De acordo com as informações que reuni, o Iterum é uma grande dor de cabeça para ambos os lados. No dia seguinte à captura do Imperial Spy, alguém tentou fazer um movimento contra John Battleborn. Lutamos contra o grupo e capturamos um deles. Eles eram Stormcloaks e seu objetivo era sequestrar John Battleborn para criar qualquer rivalidade entre os Greymanes e os Battleborns. Claro, a chave mestra foi muito útil no interrogatório. Eu descobri que a organização de inteligência Stormcloak se autodenomina um nome infantil que é Stormfangs. Eu estava tendo uma enorme dor de cabeça de quão ativos o Penitus Oculatus e os Stormfangs eram. As duas organizações já tinham um exército de agentes por perto e também podem se matar por tudo que me importa. Eu só tinha 9 agentes do Theon Zero, além de mim, Nefertiti e Ju. O que nos deu vantagem foi a facilidade com que podemos nos esconder usando Cubo-Aven, e também comecei a recrutar os melhores agentes adormecidos da cidade, os gatos. Posso usar minha habilidade de linhagem, Titanborn, Beastmaster, para domar vários gatos para me ajudar, mas Nefertiti já estava lidando com isso sozinha muito melhor do que eu jamais poderia. Ela fez amizade com a maioria dos gatos de rua e todos eles sussurram para dela. Afinal, os gatos são inteligentes e conhecem muito bem os humanos, embora na maioria das vezes não se importem. Com todos os gatos de rua e o Iterum para me apoiar, eu sabia onde todos os operativos se escondiam e quantos havia em cada equipe. Eu até detectei um esconderijo, Moragtong, em Iterum. Fiquei surpreso no início, mas não pensei muito sobre eles de qualquer maneira. N. Os Moragtong são uma guilda oficial e legal de assassinos que operam em Morrowind e são protegidos pela lei e pela religião. Você pode acertar qualquer um lá, quero dizer qualquer um, incluindo o Imperador de Tariel. Legal, certo? Depois de reunir as informações de que precisava, comecei a analisá-las e cheguei a algumas boas teorias. O Império e os Stormcloaks estão esperando a guerra e cada um está perseguindo suprimentos e armas. Os Greymanes praticam a ferraria e além das que forge, eles têm outras forjas. Os Battleborns, por outro lado, possuem uma quantidade ridícula de fazendas e podem apoiar e fazer a diferença dependendo do lado que escolherem. Os Greymanes estão mostrando simpatia pela rebelião Stormcloak e os Battleborns são leais ao Império. É claro que ambos os lados do conflito não veem benefício em ambas as famílias se unirem e é aqui que entra meu benefício. Quero fazer negócios em Iterum e esses são os melhores parceiros comerciais que posso escolher em todo o Purão. Meu problema em negociar com o leste e o oeste de Skyrim é que tenho Maven Blackbriar me difamando no leste enquanto Tanner e Kur me difamando no oeste. Eu controlo o norte, o sul e o mar com a ajuda da East Empire Company. Então o sul é minha única rota de comércio terrestre restante. Política e economia estão entrelaçadas em torno do casamento de um menino nórdico e uma menina nórdica. É irritante, mas estou do lado do amor. 2 dias se passaram e mudei minha base de operação para o Indie District, para ser específico, entre os clãs Battleborn e Greymane. Eu configurei alguns feitiços mágicos para me esconder e usei o Avencube como lugar para passar por tudo. Meus 9 agentes não estavam familiarizados com o cubo, então eles sempre pensaram que eu os teletransportaria toda vez que nos escondêssemos. Durante esses 2 dias, o Penitus Oculatus e os Stormfangs nunca pararam de se mover. Eles não conseguiam localizar nossa localização e a única coisa que podiam fazer era patrulhar o Indie District todas as noites e lutar entre si.
Posso dizer com segurança que Ju e os 9 agentes Dark que trouxe comigo se tornaram mestres em espionagem de todo o trabalho que tivemos que fazer. Hoje foi o último dia para esse sofrimento. Os Battleborns e os Greymanes estavam tendo uma reunião entre suas cabeças e eu tive que suavizar tudo ao máximo, mesmo sendo apenas um convidado de honra. Enviei Julanar e os 9 agentes para ficar de olho em tudo lá fora. Nefertiti estava mantendo sua gangue de gatos monitorando todos ao redor e Alina estava comigo. Além disso, Isolde e Akar estavam no Avencube servindo ao Sr. Luctur, o exigente grifo. A regra de Alina era importante. Se houve alguém que conseguiu contornar as pessoas que deixei do lado de fora, Alina pode derrubá-los com um olhar. John Battleborn e Elfina Greymane não hesitaram em expressar sua vontade e as famílias concordaram com o casamento. O problema agora é o casamento. Tanto Elfina quanto John tinham 17 anos, o que na verdade é uma boa idade para casamento em Skyrim. As pessoas se casam aos 16 nos primeiros casos. E quando as famílias selaram os votos na presença de um sacerdote do templo e foram formalmente registradas, meu trabalho finalmente chegou ao fim. Foi a porra de um pesadelo. Eu disse enquanto esticava meu corpo na cama da pousada. É por sua causa. Você nos estressou demais nos últimos 5 dias. Ju reclamou. O importante é que Elfina e John Battleborn vão se casar. Esta é uma situação de vitória para nós. Disse Alina. Estou feliz que as coisas tenham acontecido do meu jeito. O casamento vai demorar um pouco, mas você viu os patriarcas de ambos os clãs hoje. Acho que podemos contar com eles por um tempo. Eu até tive que ouvi-los falando sobre suas fazendas e forjas por horas até que eles terminassem de se gabar. Bom para você. Há mais alguma coisa que você precisa que façamos? Eu tenho um menino doce que sente minha falta todos os dias e eu tenho que ficar com ele. Deu para mim. Disse Alina. Sim, pegue aquele bastardo não filial. Eu apontei o Avenrim para ela e tirei uma criatura do espaço. Era o grifo idiota entorpecente do tamanho de um cachorro de penas brancas. Loctur. Alina se aproximou e pegou o pássaro idiota. Loctur gritou e pulou em direção a Alina abraçando-a. Ele até se encolheu em seus braços e deixou que ela o carregasse. Que criatura odiosa! Eu xinguei em um tom baixo. Ei, cuidado! Ele entende você. Alina olhou para mim. Sim, sim. Diga a ele para ficar quieto e dormir como os filhotes normais fazem. Alina bufou e se afastou com Loctur. Se eu soubesse que os grifos são tão irritantes, nunca teria aberto o ovo. De qualquer forma, meu humor foi arruinado por aquele pássaro atrevido. Comecei a chamá-la de rações de emergência ultimamente, mas Alina sempre olhou para mim como se eu fosse algum tipo de monstro ou algo assim. De qualquer forma, o pássaro chato cresceu rápido e todo o cabelo saiu. Era uma pena branca verdadeiramente maravilhosa que só Alina e Nefertiti tiveram o privilégio de tocar. Tornou-se o que é conhecido como Fledgling Gripon, /N, Google Grifo Novato. As fotos são tão legais, suspiro. Estou saindo. Podemos convidar Svidi? Perguntou Ju. Sim, divirta-se. Vou falar com o Fur. O Ulf e Jonah vão fazer isso esta noite. Ela disse para não deixar você chegar perto dele. Ela me parou. Parecia que não beberíamos então. Eu tenho que me divertir sozinho. Coloquei uma capa e saí da pousada pela estrada sem nenhum objetivo em mente. Ainda assim, eu estava sendo seguido. Suspirar. Aqueles idiotas querem outra chance de novo? Eu entrei em um beco e fiquei lá esperando que quem me seguisse subisse. A presença parou por um tempo e depois continuou me observando. Um segundo depois, começou a subir em uma casa e foi bem rápido. Um assassino no final? Que decepcionante. Esperei o assassino chegar e finalmente ele apareceu. Você deveria ter me atacado quando teve a chance. Oh! Percebi que estava completamente enganado. A figura que apareceu na minha frente era alguém que eu esqueci totalmente devido ao estresse dos últimos dias. Lembra de mim, Jondari? Seu tom era um pouco zangado. A ela. O que foi? Ela parecia estar chateada. Eu tive que encontrá-la 5 dias atrás, mas Penitus oculatus, e os Stormfangs,
Apareceram do nada e me deixaram ocupado. Desculpe, por não ter te visto nos últimos dias. Eu estava ocupado, certo? Lutando contra aquelas pessoas de preto. Ah. Então você notou. Não me subestime. Posso sentir seu cheiro a 1 quilômetro de distância. Oh. Meu orgulho foi ferido imediatamente. Eu me cheirei, mas estava limpo. Eu quis dizer seu cheiro característico. Ah, entendo. Porque você é um lobisomem. Eu era muito burro. A Ellie parecia estar irritada com meu mal-entendido e continuou olhando para mim. Me siga. Ela disse. Onde? Para terminar o que começamos. Você quer lutar comigo? De novo? Me siga. Ela parecia teimosa sobre sua demanda. Não estou interessado em bater em você de novo. Eu disse e caminhei na outra direção. A ela se virou e olhou para mim. Eu aconselho você a fazer isso da maneira mais fácil. Você vai pagar pela humilhação que me infligiu. Com seus membros. Se você não me seguir agora. A ela começou a me ameaçar. Você vai fazer o quê? Eu me vi me teletransportando atrás dela em um segundo com meus olhos exalando sede de sangue. Eu odeio ameaças. A ela parecia ter empalidecido por um tempo, mas ela recuperou o seu compositor. Se você não vier, vou relatar ao Harbinger que você conhece nosso segredo e os companheiros irão caçá-lo. Ela ameaçou. Oh. Sério? Isso realmente me torna uma ameaça. Eu sou uma Firemane, garota. Meu clã me ensinou sobre aquela coisa que você chama de círculo e tudo. Não há como você usar um blefe tão bobo. Então você está com medo. Eu te desafio a me enfrentar. Minha cabeça parou de funcionar. A maluca usou a palavra de. Suspiro. Tudo bem, lidere o caminho. Mas não vai acabar bem para você. Kirin Saga capítulo 284. Ela gosta de coisas duras mais 18. Então você estava planejando humilhar quem agora? Falar. Palmada. Gemido. As coisas correram um pouco rápido desta vez. Nem mesmo tendo a chance de revidar, ela aprendeu a enorme diferença de poder entre ela e Jon. Ao contrário da última vez, Jon não lutou de mãos vazias e usou tudo de si. Ele até acabou despindo ela com magia para poder capturá-la imediatamente. A ela não era tímida, pois até lutou nua, mas seu oponente era um pouco duro demais para lutar sozinho e acabou brincando novamente. Agora mesmo, no mesmo local no Rio Branco onde eles lutaram ontem, Jon capturou a ela só para si. Ela não tinha como correr, então pensou que acabaria como da última vez. Jon não perdeu a chance e deu uma surra na bunda de Aela até o fim. Ela estava deitada de frente e sua bunda foi entregue a ele. Ela não se submeteu de bom grado, pois resistiu algumas vezes, mas era completamente uma boneca nas mãos de Jon. Solte-me. Quão desavergonhado você pode ser? Você me desafiou e perdeu. Eu ganho meu troféu batendo na sua bunda incrível. Eu sabia. Os rumores sobre eles eram todos verdadeiros. Qualquer que seja. Palmada no dia seguinte, a ela desafiou Jon novamente. Palmada, você não vai desistir, não é? Eu vou te derrotar, seu SC. Palmada sem insultos. Faz emoções ruins. Me deixar ir. Palmada, ainda não terminei. Palmada Gra. No dia seguinte. Então, foi isso que te manteve ocupado? Perguntou Julanar. Sim. Palmada, solte-me. Ah! A ela gritou. Meu Deus! Essa garota é outra idiota! Exclamou Julanar. Eu sei direito. Palmado, o que você quer dizer? Ah! Estou feliz por haver outra pessoa neste mundo que pode tirar o S de mim. Ela é divertida também. Palmada, cala a boca. Quem é? Ah! Eu sou Julanar e meus amigos me chamam de Ju. Você é ela, certo? Apesar dessa pintura facial que você tem, você é muito bonita. Ela é legal mesmo. Palmada. Sem palmadas hoje. Jon disse depois de derrotar a ela e deixá-la nua. A ela ficou extremamente abatida com o fato de ter sido derrotada mais uma vez. Mas quando Jon disse que não a estava espancando e estava prestes a sair, a fez sentir um vazio repentino. Ela olhou para as costas dele enquanto ele estava saindo e a besta dentro dela o uivou de raiva. Seu desgraçado.
Ela disparou em direção a João com todo o poder que pôde reunir e o atacou furtivamente. João foi pego de surpresa, mas a única razão que aconteceu foi que ele não conseguiu detectar nenhuma hostilidade de ela, ou melhor, não houve hostilidade. Para começar, ela segurou as costas de João e começou a socá-lo com raiva enquanto xingava. Ele tentou afastá-la, mas ela provou ser muito pegajosa para afastar. Ela estava com raiva de João por um motivo que desconhecia e continuou tentando acertá-lo até que ele conseguiu afastá-la no final. Muito coceira para espancar. Te odeio. Mutar. João ficou de bom humor ao receber aquela reação dela. Ele a colocou em seu ombro e a levou novamente para o rio onde havia uma pequena cachoeira e a jogou na água. Ela gritou ao cair na água, mas logo se viu sendo carregada novamente por João, que também pulou atrás dela. Ele parecia ter se livrado de suas roupas também. Quando ele a carregou para a superfície mais uma vez, ela estava em seus braços e a água estava caindo sobre eles. Uma sensação estranha veio da maneira como ela foi tratada por ele, o que a fez querer lutar contra ele ainda mais. Com toda a força de seus braços, ela o empurrou e começou outra rodada de luta. Mais do que lutar, era lutar, pois ela estava se esforçando para controlá-lo com sua força física, mas ele era muito grande para ela. Minha vez. João assumiu o controle da luta enquanto eles ainda estavam nadando. Não havia nenhum motivo real para ele lutar, exceto que ele estava interessado em ela. A luta os levou para a margem do rio mais uma vez e eles se deitaram um ao lado do outro para recuperar o fôlego. João se aproximou de ela que estava deitada de bruços pamada feliz agora. A ela não respondeu ou se moveu depois de levar uma surra. Ela mesma não tinha certeza de como se sentir sobre isso e apenas permaneceu em seu lugar. João balançou a cabeça e puxou a ela para mais perto dele. Ela não resistiu e foi simplesmente puxada para o lado dele. Ele manteve a mão na bunda dela. Você tem uma bunda linda. Você gosta de... Cale-se. Só de ouvir a voz dele, seu humor piorou mais uma vez e quis lutar contra ele, mas ele a manteve presa a ele pelo braço. Ela usou as pernas para se afastar e quase conseguiu antes que ele se movesse para cima dela e prendesse seus braços no chão. Seu esforço para se afastar mais uma vez provou ser infrutífero e ela continuou olhando para João. Ambos estavam nus e o luar fazia seus corpos encharcados brilharem com seu brilho. O corpo de João era simplesmente perfeito. Ele não era tão musculoso quanto o Fur, mas cada músculo era definido como sua própria entidade. A aparência de seu corpo não pode ser chamada de humana, pois esses músculos não foram apenas treinados, mas a palavra cultivada pode fazer justiça a eles. Devido ao seu treinamento na tirante aura, seu corpo era tirânico em todos os aspectos e a aparência geral era de tirar o fôlego. A barra N, não o homo. A ela deu uma boa olhada em tudo isso e respirou fundo. Mesmo uma garota como ela, que sempre se preocupou com luta e caça ao invés de coisas femininas, teve que parar e avaliar suas prioridades. Seus olhos subconscientemente olharam para baixo trompete elefante. Estava lá, o poderoso Little John. Ao contrário de qualquer mulher coxa que congelaria na frente do pequeno John, os instintos de ela entraram em ação e ela moveu as pernas rapidamente e chutou John, não o pequeno John, em seu abdômen, mandando-o para longe dela. Em vez de fugir, a ela prendeu John da mesma forma que ele aprendeu antes. John sorriu e observou o corpo de ela. O cabelo ruivo idêntico ao dele, os olhos verdes que combinavam com o cabelo ruivo, o rosto lindo que só serve para franzir a testa estava escondido por suas 3 cicatrizes icônicas Warpaint, seu corpo atlético que tinha algumas cicatrizes aqui e ali, seus músculos femininos bem definidos, seus seios macios e sua lendária bunda em forma de bolha. A ela era uma beleza bestial que só pode ser conquistada por outra besta. John se divertiu. Ele rapidamente se libertou e segurou os braços dela atrás dela e a puxou para mais perto dele. Uma mão manteve a ela sob controle e outra começou a percorrer todo o corpo dela. John mordeu levemente a mordida de ela e começou a acariciar sua bunda. Seu corpo estremeceu enquanto ela tentava resistir, mas parte dela se divertia com a técnica de John.
João se moveu entre sua bunda e sua boceta, estimulando ao extremo. Ela era inexperiente em comparação com João e ficou muito molhada com apenas alguns segundos de preliminares. A natureza possessiva de João estava cheia quando ele viu como o rosto de ela ficou vermelho. Ele a soltou e ela não ofereceu mais resistência. Ele aproximou o rosto dela do dele e começou a beijá-la. Ela estava intoxicada por ele e respondeu de uma forma péssima, mas João nunca esperou muito desde o início. Quando eles se separaram após o beijo, João começou a acariciar os lábios dela com o polegar enquanto olhava para o rosto dela. Ele estava pensando em como lidar com essa beleza em sua mão quando de repente, sua consciência voltou. Ela percebeu a situação em que estava, percebeu o que isso significava. Ela tinha que parar, mas não o fez. Mesmo assim, sua força voltou a se concentrar em seu corpo e ela mordeu o dedo de João que acariciava seus lábios. Aí, João puxou o dedo para trás, mas ela parecia ter tomado uma direção diferente na luta contra João. Ao invés de empurrá-lo, ela o estava puxando. Ela já estava por cima e virou-se para o pequeno João. Ela ouviu como lidar com o pênis de seus amigos antes, mas ela ainda precisa de alguns segundos para pensar em como lidar com uma coisa tão grande. João queria vingança e segurou a cabeça dela enfiando o pênis na garganta dela. Experimentando a primeira garganta profunda na primeira tentativa, ela pensou nisso como o caminho certo e foi o mais longe que pôde. João ficou chocado ao ver o quanto ela conseguiu aguentar e começou a guiá-la pelo processo com a mão. Ninguém poderia fazer tanto na primeira tentativa ou qualquer tentativa nesse assunto. Os olhos de ela lacrimejaram enquanto ela chupava mais, mas ela não desistia. Seus instintos lhe diziam que a luta ainda estava acontecendo e ela tinha que ir o mais duro possível com João. Depois de alguns minutos de felação profunda que João suportou facilmente, ele a puxou até seu nível e agarrou seu pescoço. Ela estava ainda mais agressiva do que antes e cravou as unhas em seu braço e peito. Tudo bem. Você está levando. João teve que apontar o pênis para a boceta dele e enfiar dentro. Não dando a ela nenhuma chance de se redimir, suas punições vieram pesadas. Pela primeira vez, ela teve que suportar alguém tão experiente quanto João sendo duro com ela. Apesar de não ter sido fácil, ela adorou. Mesmo que ela quase desmaiasse quando João entrou, ela suportou e levou o pênis de João ainda mais fundo. Ei, cuidado! João ficou preocupado com a ação dela, mas não saiu. Ela não ouviu seu aviso e sua mente quase ficou em branco. Sua cabeça foi para trás e suas costas arqueadas para trás. Ela fez um som estranho e babou. Isso deve ter atingido o cérebro dela. João exclamou. De repente, ela voltou à vida com seus olhos verdes brilhando vermelhos. Ela abraçou o corpo de João e sua beate aura parecia estar se soltando. João liberou sua tirante aura para suprimir-lhe e uma estranha rodada de sexo começou. Não tenho certeza de como isso pode ser feito. O pênis de João foi completamente em ela. O próprio João estava se perguntando como. Garota, você tem um espaço extradimensional aí dentro ou ele se estende aí dentro? João perguntou sério. Ela olhou para ele com um sorriso cansado no rosto. Eu sou um were lobo. Ao dizer isso, seu sorriso tornou-se mais cruel. Ela gosta de coisas duras então. Vou acreditar nas suas palavras. João se divertiu mais com essa garota e deu uma surra na bunda dela. Isso marcou o início da noite que fez a floresta ao sul de Whiterun tremer. Kiren Saga capítulo 285 Ruivos amanheceu e duas ruivas dormiam uma sobre a outra no meio da floresta. João acordou primeiro empurrando ela para o lado, esticou o corpo e olhou em volta. A cena o deixou sem palavras. Ela também acordou com o cabelo bagunçado e a cabeça tonta. O corpo doía, mas ela conseguiu se levantar e olhou em volta também. Percebendo o que aconteceu ao redor do lugar, seu queixo caiu. A floresta foi obliterada. Não tenho certeza de como ou quando, mas muitas árvores foram quebradas e o chão foi virado de cabeça para baixo, como se uma tempestade caísse ou bestas lutassem neste lugar na noite passada. Encontrando-se no centro da destruição, João e ela queriam acreditar que isso não tinha nada a ver com eles,
Mas todas as evidências apontavam para eles. Se vocês dois estão preocupados com a cena, eu diria que vocês deveriam se preocupar com os sons que as pessoas ouviram na noite passada. E as feras que fugiram da floresta. Sim, isso também. Aline e Julanar apareceram de trás de uma árvore caída. A ela cobriu o peito com os braços bem quando Aline e Julanar apareceram e João descansou as costas casualmente. Eu sou Julanar de 2 dias atrás. Esta é Aline. A ela ainda não estava confortável com os outros vendo em uma posição humilhante. Então, se importa em explicar? Aline perguntou. João sorriu ironicamente e apontou para ela. Ela gosta de Rude. Ruiva, sabe? Sua resposta foi desavergonhada e ela olhou para ele. Bem, nós temos nosso próprio ruivo então estamos acostumados com a destruição dele. Mas 2 ruivos. Espera. Como ela sobreviveu a uma noite difícil com você? Perguntou Ju. Ela é um lobisomem. Ei. A ela ficou chateada com João dizendo que ela é um lobisomem em voz alta. Uma besta como Nefertiti. Acho que isso faz dela aquela em quem você fica todo se nós sobrevivemos. Os punhos de Ju e Alina se chocaram. Os dois tinham uma atitude normal em relação ao lobisomem, pois já experimentaram muito. A ela olhou para eles com curiosidade. Quem são eles? Minhas noivas. E você parece muito confortável traindo eles comigo. Espere. 2 deles. A ela percebeu o absurdo e questionou o que ouviu. Você já deve saber a resposta. Ju apontou para o pequeno João. A ela apenas desviou o olhar. Então, por que você veio? João perguntou. É porque 2 ruivos destruíram a floresta a noite toda e bagunçaram o ecossistema. Os lobos, ursos e quase todos os animais vivos começaram a fugir da floresta ontem à noite. Eles teriam atacado as fazendas fora da floresta se não para Nefertiti lidar com as coisas. Ao breve relato de Alina, João e a ela ficaram pálidos. Também fomos ajudar uma vila chamada Riverwood. Os animais também estavam fazendo barulho lá. Impossível. Riverwood é muito longe. João e a ela refutaram. Alina, esquecemos de mencionar que a terra estava tremendo. Sim, nós esquecemos. Não, estamos brincando sobre essa parte. João nunca pensou que fazer sexo na selva causaria tanto tumulto. A ela também estava apavorada com o que aconteceu. Ok, da próxima vez vamos para uma área isolada. Próxima vez? A ela parecia perplexa. Alguma objeção? João segurou a ela pela nuca e a puxou para mais perto dele. Ela apenas olhou para ele com os olhos brilhando nitidamente como se ela fosse comer o fígado dele. Pensei isso. João a soltou e se levantou. Enquanto ele se levantava, roupas apareceram em seu corpo imediatamente. A ela ainda estava descontente por algum motivo. Ela não odiava o caso que teve com João e estava bastante satisfeita. Seu único desagrado era por causa de quão fraca ela era comparada a um Magic-Caster como João. Mesmo que seu corpo estivesse cheio de arranhões causados pelas unhas dela, foi curado quando ele dormiu e seu corpo estava perfeitamente limpo. Ela também não pôde continuar o sexo violento na noite passada e teve que ceder a ele. Para ela, ela foi totalmente derrotada. Como outros Nords, ela é cética contra Magic, mas aquele que a derrotou não era apenas um Magic Caster, mas também um guerreiro que alguns membros do círculo podem lutar em seu nível. Além disso, sua aura não era algo que alguém pudesse suportar. E ele parecia ter pegado leve com ela para não machucá-la. Ela ficou de olho em João por um tempo. Julanar teve que ir e oferecer-lhe uma mão para se levantar. Como isso é possível? A ela me perguntou no caminho de volta para o Iterum. O que é? Você. Você é fisicamente mais forte que um lobisomem. Como você pode fazer isso? É por isso que você não estava aceitando que eu pudesse vencer todas as vezes. Não pense muito sobre isso. Aline e eu podemos bater em você da mesma forma também. Não é que você seja fraco ou algo assim. Nós somos apenas absurdos. Ju disse com um sorriso estranho. Ela parecia estar pedindo uma rodada com ela, que estava mentalmente exausta para se importar de qualquer maneira. Minha estada em Iterum estava sendo esticada por mim. Não há trabalho real em Iterum agora.
Nada que meus funcionários não possam lidar de qualquer maneira. Além disso, o verão em Iterum foi o melhor e eu estava realmente com vontade de passar algum tempo descansando nesta cidade. Ainda assim, João conseguiu ganhar a vida. Minha agenda hoje não estava tão cheia, então fui em frente e visitei Jovasco, a casa dos companheiros, incluindo a ela. Minha visita foi breve e conheci o Urufu lá também. Ele estava conversando com Farcas e eu participei. Parecia que ele participou do cuidado das feras que fugiram da floresta depois que a ela e eu destruímos o local. Eu inventei uma desculpa para não entrar na diversão e encontrei a pessoa pela qual vim aqui imediatamente. Arbinger Kodlak Temani. Ele é um velho digno e alguém que todos os Kirin respeitam. Uma das razões pelas quais eu vim para o seu conselho. Ele me recebeu com um sorriso largo e atitude amigável também. Comecei a conversar com ele sobre as disputas atuais em Skirin e como os companheiros operam. Então fui ao ponto principal. Nós em Winterod estamos construindo um novo assentamento. Como a maior parte do porão são terrenos baldios congelados e estávamos procurando expandir nossa área de atividade, um certo local chamou nossa atenção. Fiz uma pausa para olhar para o homem e então sussurrei a localização para ele. Assim que eu disse a palavra, Kodlak Temani e o resto dos companheiros seniores ao seu redor congelaram e olharam para mim. Ninguém jamais tentou fazer isso. Ninguém sequer pensou nisso. Disse Arbinger Kodlak. Mas por que veio até nós? Nem todo mundo vai aceitar a ideia de imediato. Um evento trágico que ninguém jamais tentou consertar. Há muitos mortos ao redor de Winterod e este lugar é uma fortaleza natural. Então você sabe. Ainda não explica por que veio até nós. A coisa em que estou trabalhando não é a mesma do passado e nem mesmo no local em si. Estou adicionando a palavra neo antes do nome também. Entendo. Porque a palavra neo é uma combinação de novo e revivido. Os elfos negros também o usaram quando reconstruíram a cidade de Vivek. Agora é a Nevivek. Entendo. E você quer que anunciemos isso? Eu sei que não é o que os companheiros fazem, mas não será muito diferente. Vocês farão o que vocês fazem de melhor, que é ajudar o povo de Skirin e desta vez encontrar um bom lar e também oportunidades. Não estou dizendo ande por aí e distribua panfletos. Você pode apenas visitar o local e compartilhar sua opinião sobre isso. Os companheiros foram formados por Esgramor para fazer uma determinada tarefa e é mais ou menos assim que deveria acontecer. Agora, minhas ações vão fazer barulho. Algumas pessoas com más intenções tentarão me impedir e eu preciso de alguma popularidade. Isso é tudo. Você levanta muitos pontos positivos e sabe o que está procurando. No entanto, não tenho certeza de como responder a você sobre isso. Não sou líder dos companheiros. Ninguém é, então deixarei a escolha para aqueles que querem ver o projeto em que você está. Mas haverá dissecações primeiro com os anciãos. Espero que você nos dê tempo para responder. Muito bem, obrigado pelo seu tempo. A reunião correu bem. O grande projeto atual em que estou trabalhando está indo rapidamente. E é uma boa desculpa para arrastar a ela comigo para o Winterhold. Ganha-ganha. Kirin Saga Capítulo 286 Um visitante interessante. A resposta dos companheiros foi favorável à minha sugestão. Eu até prometi a eles o patrocínio do Arsenal Dari e da Farmácia Dari, as fábricas de equipamentos e poções da minha empresa. Os companheiros têm Skiforge e Eurlund Greymane, é claro, mas isso não pode cobrir todas as fileiras dos companheiros. Ao contrário do jogo, os companheiros, na realidade, são um grande bando de guerreiros que rivalizam em número com o exército oficial de Skirin. Eles também têm postos avançados menores além de sua sede principal, Jorvasco. Eles existem em todos os porões, exceto o Winterhold. Então meu pedido não era tão irracional, eles viriam um dia de qualquer maneira. Com relação a esse assunto, eu não estava realmente preocupado, mas minha preocupação era com minha reputação que estava sendo manchada pela maioria dos meus concorrentes em Skirin. Tenho Ericur em Solitude, Blackbriar em Riften, Shattershield em Wendell e Silverblood em Markat. 2 apoiadores do Stormcloak e 2 apoiadores do Império.
Além disso, os Jarls de Falkreath e Dawnstar não gostam de mim. Fora isso, Mortal e Iterum são amigáveis comigo. É por isso que agora estou visitando Jarl Balgruuf, o Grande, em Dragon's com Svidi e Alina. Svidi foi convidado e Alina é minha acompanhante em todas as ocasiões oficiais. O Jarl foi muito simpático comigo. Ele até sugeriu que eu tomasse um prédio maior para o posto avançado da minha empresa. Para nós dois que estamos assumindo publicamente uma posição neutra no conflito que ainda está por vir, tínhamos que ficar juntos. Tenho certeza de que muitos assassinos tentaram fazer um movimento em sua cabeça, assim como alguns tentaram na minha. Ele tinha Irileth e eu tinha Julanar, que são dois assassinos elfos negros durões. Eu tentei pesquisar com o meu scan ao redor do castelo, que era muito maior e diferente do que eu conhecia do jogo. Mas descobri que o mago do Jarl estava fazendo um bom trabalho em selar coisas. Bom, tudo terá seu tempo então. Quando a reunião com o Jarl terminou, corri de volta para a pousada. Havia muitos espiões imperiais sozinhos no castelo e eu esperava que eles não fizessem algo enquanto eu estava ocupado com o Jarl, mas parece que a presença de Lufur cuidou de tudo. Ao terminar aquele último assunto com o Jarl, agora posso dizer que terminei todos os meus negócios em Iterum. Eu só tinha que estabelecer o novo posto avançado e colocar John Battleborn lá. Eu também deixei os 9 agentes do Tão Zero em Iterum para ajudar John Battleborn e garantir que nada prejudique o relacionamento entre os Greymanes e os Battleborns. Eu informei a ele meu plano sobre isso e ele estava totalmente a bordo. Até Elfina foi contratada no posto avançado como sua assistente. No dia 8 de Artfire, setembro, voltamos para Winterhold. Chegamos no dia 13 de Artfire para Winterhold. O local estava movimentado como sempre e havia até uma grande multidão. Afinal, hoje é um dos 4 dias do ano em que o colégio abre suas portas para novos alunos, então foi bastante agitado. As pessoas vêm de toda a Tariel para estudar magia longe da política e feudos. Essa era uma das qualidades do colégio. Mas também significava que a segurança da cidade estaria lidando com muitas pessoas arrogantes de Igrock e pessoas travessas de Elsweyr. Mas eu ia lidar com algo mais problemático do que tudo isso. Tudo começou quando voltei para casa. Jonrad e Hilda partiram para o terreno do clã e deixaram uma mensagem dizendo que querem que eu venha passar um tempo com a família. Estou livre até meados de Frostfall, outubro, pois John Battleborn organizou seu casamento para ser engeada. O incômodo que encontrei foram algumas anotações de Nurina. O primeiro disse corra. E o segundo dizia socorro. Sem saber o que estava acontecendo, levei a Lineju comigo. E aqui onde a conheci. Deus, por favor, não. Isso foi o que eu disse em voz alta inconscientemente. Ela estava sentada ali enquanto Nurina lhe servia um pouco de chá. Nurina parecia um pouco pálida, mas seu rosto ficou rosado quando ela me viu. Oh, seu filho enorme está aqui. Venha, pirralho. Como a mulher que estava sentada na frente de Nurina disse, Aline e Ju estavam prestes a atacá-la, mas eu mal os calei. Grande mestre Alf. É bom vê-lo. Alfifir esteve aqui. Por que diabos ela está aqui? Alina quase desmaiou de choque quando me ouviu dizer Grande Master Alf e Julanar se comportou instantaneamente. Na nossa frente estava um ser absurdo que é um clone de gênero para outro ser que é mais absurdo. Jun, Alf é que tem um pequeno favor para você fazer a ela. Disse Nurina. Um favor? De mim? Pergunta à vontade. Bom pirralho. Eu quero que você encontre uma montanha isolada para mim neste porão e construa um pequeno lugar para mim lá. Disse Alf. Montanha isolada. Construir um lugar para ela. Ok. Eu conheço um bom lugar. Tem mais algum detalhe que você quer que eu acrescente? Como que? Uma boa vista para o santuário de Azura, um blusão, um tipo específico de mobília. Não, mantenha-o pequeno e simples. Posso perguntar por qual motivo você quer ficar em Winterhold, em particular? Posso ajudar. Estudando. Algo está acontecendo e Lordfir quer que eu fique alguns anos neste lugar para investigar. Ela disse casualmente. Alguns anos. Investigar. Isso soa como ele. Tudo bem,
Vou começar o mais rápido possível. Eu disse isso, mas Nurina gritou comigo. Comece agora. TSK, que garoto rude. Alf estava descontente com Nurina. Ei, Alina, vem aqui. Nurina ligou. Sim, o que é, mestre? Alina acordou de seu torpor. Vamos trocar de lugar. Nurina entregou o bule a Alina e sentou ao lado de Alf. Vou passar algum tempo com o Jun. Vocês dois podem se relacionar. Ela é minha outra aprendiz, Alf. Oh, obrigado, mestre. Alina ficou muito satisfeita. Jun, vamos. Nurina me arrastou para fora imediatamente. Podíamos ouvir Alina tentando bajular Alf enquanto sorria para mim como se ela tivesse algum tipo de oportunidade. O pobre tolo. Ainda bem que a Nurina me pegou e saiu correndo. Posso imaginar Alf pedindo a Alina para massagear seus pés. Já seria alguma coisa. Quando Nurina e eu nos afastamos o suficiente de seu quarto, Nurina parou e apoiou as costas em uma parede. Aquela velha, o que a trouxe até mim? Não me importo, não sei. Eu disse. Um monstro vagando em seu território e você não está se importando com isso. Um monstro sobre o qual não posso fazer absolutamente nada. Ponto justo. Escute, Alf tem algumas preferências, então vou deixar você saber para adicionar a esse lugar que você está construindo. Nunca pensei que você se importaria. Eu me importo quando não quero que meu mestre continue vindo para minha casa sempre que ela se sentir entediada ou não se sentir confortável o suficiente. Ponto justo. Eu também quero que você investigue o que quer que ela esteja procurando. Ela disse. Vamos. Você está me perguntando? Você sabe que não poderei fazer nada sobre isso. Estamos lidando com poderes superiores aqui, mulher. TSK. Que irritante. Se você quer saber, pergunte a ela você mesmo. Ela não vai te morder ou algo assim. Sim, ela não morde, mas pode me banir para Oblivion como punição. Espere. Acabamos de deixar a Lina com alguém que bane as pessoas para Oblivion como punição. Eu sinto muito pela sua perda. Ei, não é engraçado. Não se preocupe. Agora me diga, como foram suas férias? Tudo bem, há muito para lhe dizer. Comecei a relatar tudo para Nurina evitando assuntos sobre a chave mestra e outras coisas que não se deve contar aos pais. Ainda assim, a notícia sobre a aparição de Katatoskr em Riften parecia ter chegado até ela e fiquei com o ouvido beliscado. Quando finalmente fui libertado, voltei para a empresa com Ju e localizei um bom lugar para Alf em uma montanha isolada ao sul do Santuário de Azura. Enviei algum construtor da equipe de jornal para terminar o trabalho. Quando tirei isso da mesa, me preparei e fui para o oeste, para o local onde um projeto importante é necessário para ser construído. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.